Refiro-me ao Legislativo, aos vereadores, prefeitos e governadores. Desde o início de que as atividades de fiação pessoais estavam começadas a paralisar, o Sindicato dos Trabalhadores esteve empenhado buscando para que isso não acontecesse, chamando a atenção do gestor da cidade, o senhor prefeito, dos vereadores. Foi provocada uma audiência pública para discutir o assunto, para que fosse constituída uma comissão permanente para buscar soluções para que a empresa Fábrica da Pedra não viesse a encerrar suas atividades. Foi feito manifestações, mas nem assim as autoridades locais. Alguém vai falar para a gente aqui, por favor? Mostrar empenho e vontade de resolver e manter os 800 empregos que a Fábrica da Pedra mantinha. Então, pessoal, quero deixar bem claro: o nosso gestor municipal não tem interesse voltado para a classe trabalhadora. Não teve interesse de manter um posto de trabalho de mais de 800 pessoas. Com isso, prejudica e prejudicou a economia municipal, o comércio municipal de nossa cidade, deixando mais de 800 pais de família desempregados. Quanto à postura dos vereadores de nossa cidade, foi provocada uma audiência pública, mas não houve êxito. Nós não vimos resultado nenhum. O pessoal não trabalha. Então isso é uma forma de demonstração clara da falta de compromisso com a população, com os trabalhadores e trabalhadoras desta cidade. Este governo, pessoal, é negativo. É um governo que vem mostrando aí desde o início interesse mais para arrecadar recursos, aumentando assim o ônus de pagamento da população. Aumentou em primeiro momento a votação fraudulenta da TIP, essa que vem a cobrar taxa de iluminação pública. Isso é triste, porque enquanto postos de trabalho sucumbem, eles não fazem nada. E ainda dizem que estão aqui para servir a população de Delmiro Gouveia. Mas como? Com esse tipo de prática, com essa omissão, com esse descaso com os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade. Isso é inaceitável. Nós repudiamos esse tipo de comportamento e administração municipal. Quero deixar claro também para vocês, pessoal, o sindicato está trabalhando, está empenhado, está de olho. Estamos esperando uma proposta, uma contraproposta, na verdade, de um grupo de alemães que estão interessados em comprar a Fábrica da Pedra. Estamos de olho, por quê? Deus queira que dê tudo certo, tudo positivo e a empresa Fábrica da Pedra reabra. Caso contrário, nós devemos mobilizar toda a população de Delmiro Gouveia e defender esse patrimônio econômico, histórico e cultural, social de nossa cidade. Vai haver uma grande mobilização caso isso aconteça. Mas estamos aqui, e cientes que não podemos contar com a gestão municipal, muito menos com os vereadores, porque eles não fazem nada. O interesse deles é próprio. E como próprio, ele não interessa, nem tem interesse algum de olhar para a educação, para a saúde, para os postos de trabalho. Isso é lamentável. Mas nós temos que externar, porque é uma realidade, é verdade. Estamos aqui juntos nesse dia 1º de maio, protegemos a resistência e acreditamos na opinião e luta. E estamos determinados, fortes, para continuarmos na luta, para buscarmos e mantermos aquilo que já é de direito e conquistarmos também. Quero convocar e chamar toda a população que está nos ouvindo. Junte-se a nós. Faz parte também do seu direito. Você chamando aqui, você está lutando, você está defendendo o seu direito também, não está defendendo o direito amigo. Isso é justo, é legítimo. Nós estamos aqui, pessoal, não é perder nosso tempo, nós estamos na resistência. Estamos procurando manter aquilo que já é do direito da gente, que está sendo ameaçado. Existe a PEC sancionada, PEC da Previdência, PEC da Trabalhista, PEC da terceirização.
algumas com votação já avançada, mas só a população brasileira em massa é capaz de barrar e de destruir qualquer projeto mantido e fomentado por uma minoria. Então vamos juntos, pessoal. Professor Lucas, por favor. Valeu, companheiro. Bom dia, companheira. Bom dia, companheiro. Gostaria de saudar companheiros da fábrica de café, os operários dessa fábrica, carregados de muita história. Gostaria de saudar os bravos guerreiros e guerreiras dos trabalhadores rurais sem terra. Gostaria de saudar os professores, as professoras do Pinheiral, companheiros da Resistência Popular, companheiros do Partido Comunista Brasileiro, do Partidão e demais organizações aqui presentes. Nós entendemos que esse dia é um dia simbólico para a classe trabalhadora, um dia que representa um marco na resistência daqueles que entendem que não podem se curvar aos interesses do empresariado, aos interesses daqueles que dominam a sociedade capitalista brasileira e também mundial. O escritor que faleceu recentemente, chamado Eduardo Galeano, escritor uruguaio, ele, em um de seus escritos, chegou a afirmar que o dia de hoje é o dia mais universal dos trabalhadores. O dia mais universal porque nesse dia é o dia em que coincidem histórias, geografias, línguas, interesses comuns da classe e a classe dominada que somos nós. Eduardo Galeano estava correto, porque no dia de hoje há vários trabalhadores se reunindo em várias cidades espalhadas pelo mundo para bradar que não suporta mais tanta injustiça, para bradar que não suporta mais tanto descaso, para bradar que não suporta mais tanta exploração. O ato de hoje acontece no momento oportuno do país, porque na última sexta-feira nós fizemos uma das maiores greves da história desse país. Uma greve que simbolizou a resistência a essa ofensiva que vem sendo promovida pelo governo de Michel Temer e seus aliados, ligados à burguesia industrial, mas também ao agronegócio. Essa ofensiva que é feita pelo governo e pelo capital contra os trabalhadores e as trabalhadoras é uma ofensiva para suprimir direitos. A reforma trabalhista é uma reforma que ocorre para suprimir direitos. O governo mais do que nunca quer subtrair o direito à licença maternidade, o direito integral às férias, o direito à licença por motivo de saúde, o seguro de desemprego, além de outros benefícios. E tudo isso acontece no momento em que o país enfrenta uma recessão econômica. Já são mais de 14 milhões de desempregados. Se nós levarmos em consideração o número de trabalhadores que vivem em subemprego, esse número é de 22 milhões de desempregados no país, que equivale a 5 vezes a população do Uruguai. Esse número gritante ainda se agrava quando nós levamos em consideração que quase metade dos trabalhadores empregados no país são trabalhadores que vivem em empregos informais, são trabalhadores que vivem como comerciantes, comerciais, que não têm sequer a sua carteira de trabalho assinada, não tem registro formal. Então, a reforma trabalhista acontece no momento em que a classe trabalhadora já vive numa situação de precarização e ela vive com um propósito bem claro, elevar a precarização. Nesse sentido, nós não podemos aceitar. Nessa semana haverá a votação da reforma trabalhista no Senado. A nossa expectativa é
um governo ilegítimo, que apresenta os menores índices de popularidade, que ele não nos representa, que o seu projeto de piorar a vida da população brasileira vai ser barrado, mas não vai ser barrado no parlamento, vai ser barrado também nas ruas, na nossa pujança, na nossa força diária aqui, mostrando a eles, convencendo a população de que são os trabalhadores, os sujeitos de sua própria história, os protagonistas que constroem a sua própria história. Então estamos todos aqui de parabéns por estarmos hoje nadando contra a maré, nessa contra-hegemonia que é a construção da luta dos trabalhadores em favor da manutenção e da preservação dos seus direitos. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão hoje aqui, nesse dia que primeiramente é simbólico, e que se precisa importante para que possamos defender as condições dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Costuma-se dizer que nós costumamos pensar que deveríamos estar na luta por melhoria nas condições de trabalho, a qual o povo brasileiro está inserido. Mas, diante desse projeto neoliberal, diante desse governo que está no nosso país, nós temos que lutar contra reformas que visam simplificar essas condições de trabalho que já são precarizadas no nosso país. Essas condições de trabalho que já são de sentido de exploração. Nesse sentido, a juventude brasileira, nesse sentido, os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país, precisam